Leonardo e estamos começando Profusão. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 cultos macabros que aconteceram de verdade. Então se você já gosta aí de coisas bizarras e de fatos, já senta na cadeira, pega aquela pipoca, aquele refrigerante e hoje vamos parar aqui de enrolação e bora pro vídeo! Às vezes a realidade é tão cruel e assustadora quanto a ficção. Casos de assassinato envolvendo cultos macabros e satânicos podem deixar até a pessoa mais corajosa de cabelo em pé. E é exatamente sobre 3 casos como esse que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. O primeiro caso que a gente vai falar aqui na nossa lista são as crianças do Monte Fórmiga. Tem uma questão de pronúncia aí, tá? Se fosse falar o pedaço seria formiga, mas é em inglês, porque é canadense, então é fórmiga. Rocky Theriot orientou um culto em Ontário, no Canadá, entre os anos de 1977 até 1989. Ele exercia um controle absoluto sobre os adultos e em pelo menos 26 crianças, que por acaso ele era pai delas, junto com outras 9 mães. Antes de ser expulso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Theriot realizava seminários sobre eliminação de vícios, como drogas e álcool. Durante as suas palestras, ele conseguiu convencer diversas pessoas a largarem as suas famílias e os seus empregos e irem seguir ele em uma vida mais selvagem, digamos assim. Com isso, esse grupo se tornou as Crianças do Monte Fórmiga. A nomeação foi dada porque Theriot exigia dos seus seguidores que eles trabalhassem duro. E caso alguém se negasse a fazer o que ele estava falando, ele obrigava as pessoas a quebrar as próprias pernas utilizando uma marreta. O canadense chegou a prever que o mundo acabaria em 1979. E com o tempo ele foi se tornando um líder mais sádico e que demandava um grande nível de lealdade. Ele chegava a punir os seus opositores e todo mundo que não acreditasse na mesma crença que ele. Dentre as muitas coisas que Theriot fazia, uma das mais macabras era grampear crianças a árvores. Sim, no sentido mais literal que isso daí possa parecer. Ele também fazia as pessoas que não concordavam com ele comer as próprias fezes. E quando ele estava extremamente bravo, ele fazia as pessoas ficarem nuas e com um bastão espancava elas. Ele também arrancava o cabelo das crianças fio a fio e negava a elas acesso a médicos. Afinal, ele se considerava muito capaz e ele mesmo fazia cirurgias no grupo, sem anestesia. O líder, inclusive, chegou a matar uma mulher, colocando o seu intestino para fora. Theriot também tirou a vida de outros 2 jovens. Um deles após uma tentativa mal sucedida de uma circuncisão, e o outro que precisou enfrentar uma nevasca como forma de punição. O próximo caso que a gente vai falar dessa lista aconteceu aqui no Brasil. A gente está falando do Lineamento Universal Superior, ou comumente conhecido LUS. Valentina de Andrade criou uma seita ufológica brasileira que se chamava LUS na década de 80. A líder do grupo acreditava receber mensagens de extraterrestres e também pensava que Jesus era um alienígena. Segundo ela, o Filho de Deus iria mandar uma nave aqui para a Terra para salvar todos os seguidores do Apocalipse. Mas as suas crenças tinham uma ressalva. Meninos que tinham nascido depois de 1981 eram possuídos pelo demônio e precisavam ser castrados. Acredita-se que entre 1989 a 1993, ela e os membros da Luz violentaram e molestaram cerca de 19 meninos com idade entre 8 e 13 anos. 6 deles foram mortos e 5 deles o corpo nunca foi encontrado. Os que conseguiram escapar tinham sinais de drogas no organismo e também de mutilações, dentre elas estava a própria castração. No começo de 2000, Andrade foi a julgamento, com mais 4 seguidores. Eles foram condenados à prisão, mas ela foi absolvida por falta de provas que ligava ela aos crimes. Muito conveniente, vocês não acham? E o
último caso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje é sobre Marcus Wesson, o vampiro rei. Em 2004, Marcus Wesson, aos 57 anos, saiu de sua casa lavado de sangue. No fundo de sua casa estavam diversos corpos, sendo que 9 deles eram de crianças e estavam rodeados por caixões antigos. Por décadas, Wesson cultivou uma família incestuosa com a ajuda de seus seguidores, que esses, por sua vez, eram manipulados e sofriam abusos físicos. Wesson acreditava que era Deus e que Jesus era um vampiro, e sendo assim, ele seguiria a sua própria prática espiritual, combinando elementos do cristianismo e do vampirismo. Wesson mantinha seus filhos e suas filhas separados e não permitia socialização entre eles, já que ele tinha medo que houvessem relações sexuais. O norte-americano começou a se casar com as suas filhas em 1974 e ele abusava delas a fim de aumentar a sua prole. Acredita-se que ele tenha sido pai de pelo menos 18 crianças. Mas um certo tempo depois, o líder declarou que pretendia se mudar ali com as suas filhas e a sua família para o estado de Washington, nos Estados Unidos. Mas ex-membros rebeldes de sua família exigiam que ele libertasse pelo menos as crianças. Wesson então foi condenado por 9 assassinatos, além de estupro e violência sexual, sendo que atualmente ele se encontra no corredor da morte. Então, pessoal, esses foram os casos que a gente trouxe pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês não curtiram lá no comecinho, já curte agora. Se você puder, compartilha com todos os seus amigos e familiares. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. E se vocês não sabem, é um trabalho muito bacana que a gente tá fazendo lá no Instagram. Já começa a seguir a gente lá, porque todos os dias a gente posta muitas curiosidades. E também, todas as terças a gente tem uma super live. Do mais é isso, pessoal. E tchau, tchau!